Boa tarde, pessoal! Como vocês estão? Meu nome é Aline Priscila, sou docente do curso técnico em enfermagem do Instituto Moriá Galileu e vou estar abordando para vocês o segundo material da disciplina Saúde do Idoso. Dando continuidade a nossos estudos, geriatria. Vamos relembrar. O que é a geriatria, pessoal? O que nos faz lembrar a geriatria? A geriatria, para Potter, é o ramo da medicina que lida com os aspectos fisiológicos, psicológicos do envelhecimento, bem como o diagnóstico e tratamento das doenças que afetam os idosos. Então, quando eu falo de geriatria, eu estou falando de uma ciência que veio para abordar as questões fisiológicas, ou seja, as questões do funcionamento do corpo humano envelhecido, como também as questões psicológicas, as questões do envelhecimento que acomete os pensamentos da pessoa idosa. E como pensar sobre isso? Geriatria, então, se diz o ramo da medicina que lida com os aspectos fisiológicos e psicológicos do envelhecimento, ou seja, tratamento das doenças que afetam, das patologias que afetam os idosos. Logo a mais, nós temos aí a gerontologia. A gerontologia, ainda para Potter, é o estudo de todos os aspectos do envelhecimento e suas consequências. Porque o envelhecimento nos traz prejuízos na formas de agir, porque nós temos aí um aumento da nossa limitação física. Vem acompanhado também de uma transformação psicológica, pois se tem aí uma mudança de pensamento, mudança de ver as coisas, do modo com que se encara as coisas. Eu costumo dizer que nós aprendemos, quando nós estamos aprendendo a viver, quando nós chegamos na velhice, já está chegando a hora de partir. Quando aprendemos a viver, chega a hora de partir. Porque quando nós conseguimos entender e nos adequar às situações da nossa vivência, está na hora de partir. Porque nós começamos a ficar velho. Aí quando nós começamos a ficar sábios, né, chega o momento da nossa partida. Dentro desse vasto campo da geriatria e da gerontologia, nós temos dois pontos importantíssimos. Quais são? O que nós chamamos de senilidade e de senescência. Mas, Aline, o que é isso? O que é senilidade? O que é senescência? A medicina atualmente diferencia dois tipos de envelhecimento: a senescência e a senilidade. Ou seja, pessoal, a senilidade e a senescência é a forma com que o indivíduo vai envelhecer. É o tipo de envelhecimento que o indivíduo vai apresentar. Mas qual que é a diferença? Vamos lá? A senescência, ela é definida como um processo de envelhecimento natural e saudável, sem comprometimento da manutenção das necessidades básicas de vida, como alimentação, locomoção, higiene, relacionamento interpessoal. Então, quando nós temos um idoso que envelhece em um processo de senescência, ele traz ali consigo a autonomia, a capacidade da manutenção das suas necessidades básicas. Ele consegue comer, ele consegue se alimentar sozinho, consegue locomover sozinho, ele consegue fazer a sua higiene pessoal sozinho, ele consegue interagir, ele tem uma interação pessoal, uma interação com a sociedade, consegue manter isso. Então, o corpo envelhece, mas envelhece mantendo as ações, a pessoa consegue manter as ações que ela fazia anteriormente. É um envelhecimento, vamos dizer assim, não patológico, um envelhecimento onde eu tenho as minhas habilidades preservadas. Se tratando de senilidade, pessoal, é o contrário. A senilidade é o processo de envelhecimento associado a diversas alterações decorrentes de doenças crônicas, como hipertensão arterial,
diabetes, maus hábitos de vida, podendo gerar incapacidades funcionais, insuficiência dos órgãos e até a morte. Se tratando de senilidade, podemos tratar como processo de envelhecimento patológico, onde eu tenho comorbidades, vamos levar das nossas DCNTs, das doenças crônicas não transmissíveis. Eu tenho essas comorbidades que vão fazer com que, durante a minha velhice, eu tenha limitações. Porque se eu envelheço em processo de senescência, eu vou ter as minhas funções preservadas. Se eu envelheço em processo de senilidade, eu tenho que as minhas necessidades básicas afetadas. Porque, além disso, eu trago ali uma bagagem de doenças crônicas, que são hipertensão arterial, diabetes, devido aos meus maus hábitos de vida, né, podendo gerar o quê? Essa incapacidade funcional. E essa incapacidade funcional leva também a acometimento, insuficiência dos órgãos e até a morte, porque eu estou doente. Então, tem como envelhecer em senescência? Sim. Depende, como já diz ali no processo de senilidade, os meus hábitos de vida. O que nós não podemos esquecer, pessoal? As nossas ações diárias, nossos hábitos, nossos vícios, né? A forma com que nós aceitamos as coisas, o controle de doenças, né? O não aparecimento de doenças crônicas. Essas questões é que vão favorecer um envelhecimento em senescência. É que vão favorecer uma velhice onde eu tenho as minhas necessidades preservadas. Então, pessoal, nós devemos estar preparados para estarmos... nós devemos preparar para a velhice. Foi uma das questões que nós abordamos anteriormente. Estamos preparados para a velhice? Não, nós estamos agora, nesse momento de pandemia, começando a entender o que nós precisamos fazer para garantir um processo de vida para os velhos, para os idosos. Nós estamos aprendendo agora o que precisamos fazer para nós termos uma velhice onde eu tenha a minha capacidade preservada, a capacidade funcional, cognitiva, a capacidade onde eu consiga manter as minhas ações motoras, as minhas necessidades básicas, as minhas atividades da vida diárias presentes. Então, engloba tudo isso. No próximo slide, no slide 16, retornando para vocês, é muito importante que vocês tenham, guardem essas informações, porque são muito importantes quando se trata do envelhecimento e ainda, pessoal, são questões que caem em concurso público. Então, vocês têm que entender a diferença de um para o outro e o que esse aspecto engloba. Mas por que, Aline, que eu tenho que ter um entendimento disso? Porque são questões que vocês têm que ter ciência para lidar com os residentes. Caso vocês venham a trabalhar em uma instituição de longa permanência, com os idosos, caso vocês venham a trabalhar na unidade da saúde da família, caso vocês venham a atender pacientes idosos dentro de um setor hospitalar, no setor de urgência e emergência, ou que venham trabalhar também dentro do hospital geriátrico. Uma coisa eu tenho certeza, pessoal, e digo isso para vocês sem medo de errar. Como o país está envelhecendo, o nosso público de agora em diante será idosos. E nós temos que ter estratégias para lidar com eles. Porque cada dia que se passa, o que nós percebemos? Nada sabemos. Precisamos melhorar e muito. O Brasil não é um país preparado para lidar com a quantidade de idosos que está aumentando, com essa transição demográfica que está acontecendo. A gerontologia, pessoal, é um termo de gerontologia. Ele foi criado em 1908 por Ellen, um médico russo, e significa o quê? O estudo do envelhecimento, ou seja, geras, velho, logia, estudo, ou seja, estudo do velho, né? Estudo daquilo que é velho. Então, vem trazer essa descrição para nós. A geriatria, este termo foi criado por Nasser, um médico austríaco, lá nos Estados Unidos, né? Ou seja, velho e tratamento, ou geriatria, tratamento das ações daquilo que acomete a pessoa idosa, a pessoa velha. É o estudo clínico da velhice. Juntas,
A gerontologia e a geriatria garantem ao idoso melhor qualidade de vida e dignidade. Sim, porque vem com que essas duas ciências vêm fazer com que nós tenhamos o conhecimento das situações e patologias que acometem o idoso, para que nós possamos tratar estratégias para lidar com esses idosos e assim conseguirmos melhorar a qualidade de vida, prevenir, para que possamos também, além desse conhecimento, pessoal, adquirir para usar já na velhice, para que possamos utilizar o conhecimento para prevenir e favorecer uma velhice saudável, uma velhice em processo de senescência. O envelhecimento da população em um país mostra sinal de desenvolvimento? Deixa essa pergunta para vocês. Mostra, pessoal, o sinal de desenvolvimento se a população do país está envelhecendo? De certa forma, podemos dizer que em algum setor houve uma melhora, mas as dificuldades que enfrentamos atualmente com o envelhecimento brasileiro ocorre devido ao fato de que nos países desenvolvidos o envelhecimento foi acompanhado pela ampliação da cobertura dos sistemas de proteção social e melhorias das condições de habitação, alimentação, trabalho e saneamento básico. Olha só, nós somos um país subdesenvolvido. Os países em desenvolvimento, eles têm um envelhecimento acompanhado de outras ações que vão fazer o quê? A ampliação da cobertura para a proteção social e melhores condições de habitação, alimentação, trabalho e saneamento básico para os idosos. O Brasil não. Nós temos um retrato disso nesse momento que nós estamos vivendo. Estamos enfrentando uma pandemia onde a população de risco, uma da população de risco, é a pessoa idosa, a pessoa que possui as DCNTs, as doenças crônicas não transmissíveis. E nós estamos enfrentando um problema sério, porque nós não temos condições físicas, de estrutura, de mão de obra, de UTIs para estar aí, se vir acontecer, mas não vai acontecer se Deus quiser, realizando atendimento para a população idosa. Então, assim, quais as consequências que isso terá? Então, nós somos um país que nós não estamos preparados para a velhice. Temos que melhorar muito. Temos que ampliar nossos olhares para que o aumento da população idosa venha acompanhado do desenvolvimento de ações que venham a fazer a proteção social, aumentar a questão de saúde. No Brasil, pessoal, quanto mais idoso a pessoa fica, mais aumenta as taxas de seguro. Quanto mais idoso fica, mais os planos de saúde são mais caros. Hoje, um plano de saúde aí mais simples está em torno de R$ 1.500, R$ 1.300. Aí eu pergunto para vocês, questões de condições, trabalho e saneamento. Qual que é o idoso que tem condição de pagar um plano de saúde nesse valor? Não é assim? Né? Então, outra questão. A questão que é importante lembrar, nós estamos vivendo aí, além dessa pandemia, uma crise econômica, financeira que já estava instalada aí no Brasil e caminhando, a gente estava tentando caminhar para sair dessa crise. E o que acontece, pessoal? Quantas pessoas hoje estão dentro das casas, das residências, vivendo, sobrevivendo do dinheiro, do setor econômico do idoso, da aposentadoria do idoso? O idoso, ele ainda continua sendo o mantenedor financeiro das residências. Quantos filhos perderam emprego, quantos netos perderam emprego, os avós estão aí mantendo a alimentação, mantendo a energia, a água, as necessidades econômicas de uma casa, dos gastos que tem em uma casa. Então, está tendo essa condição de alimentação? Vocês acham que o valor que nós temos hoje de benefício e aposentadoria, dá para um idoso manter a sua alimentação saudável? Dá para comprar as verduras, as frutas, as medicações? Porque se ele não chega na velhice, em processo de senescência, ele vai ter gasto com medicações. E dá, pessoal. O idoso, ele vive hoje com uma casa, uma residência que tem saneamento básico, em condições que favoreçam a saúde dele, mas que, por exemplo, as paredes não tenham mofo, que não tem um esgoto céu aberto?
Aí no bairro de vocês, na casa de vocês, observem aí a região que vocês estão. Como está? Vocês acham que nós ainda temos que melhorar? Vocês acham que tem como nós melhorarmos? Sim. Eu convido a vocês a começarem a ampliar o conhecimento de vocês a respeito disso. Amplie a visão crítica sobre o envelhecimento, sobre o Brasil, sobre o que nós, como profissionais de saúde, podemos fazer para ajudar esses idosos. Sobre nós também que vamos envelhecer. Porque ninguém quer morrer cedo, né, pessoal? Então, nós vamos envelhecer. O que será para nós? O que será para nossos filhos? Começamos a pensar nisso, pessoal. O idoso, além dessa questão que se diz da parte econômica, habitação que nós vimos aí, o idoso, pessoal, ele tem a tendência a apresentar proporcionalmente mais episódios de doenças que a população em geral. Episódios estes, em sua maioria, crônicos. Estes fatos oneram o sistema de saúde, já que o custo médio do cuidado para com o idoso é bem maior do que qualquer outra idade. Sim. Qual que é a questão? Quando eu digo para vocês a questão dos valores de seguro, dos valores de um plano de saúde, é por isso, pessoal, porque o idoso, ele tem muito mais probabilidade de vir a ter problemas de saúde por causa da velhice e da sua carga, do seu estilo de vida, e todas aquelas questões que lhe acompanham, se comparado com um novo, uma pessoa jovem. Então, o que acontece? É mais gastos. Né? Então, esses fatos fazem com que o sistema de saúde ele fique sobrecarregado, porque o sistema de saúde, por exemplo, vamos pensar em duas patologias significativas para o idoso, que são a hipertensão arterial sistêmica e a diabetes mellitus. O que é que o governo favorece para as pessoas que sofrem essas patologias? As questões das medicações, as questões da insulina, as questões do hiperdia, que já vai gastar o quê? A parte de recursos humanos. Então, assim, a questão de exames, temos aí a questão também dos problemas de próstata, que acomete muito o homem, né, pessoal? Porque o homem também, ele não tem, o homem idoso, ele não tem, o homem pela sua cultura, ele não tem uma preocupação com saúde. Então, assim, nós temos aí uma piora nesse quadro. Se nós temos mais homens doentes do que as mulheres são mais, na terceira idade, elas são mais preservadas funcionalmente, cognitivamente, estão aí dentro da interação social. Então, essas questões todas envolvem. Então, não é uma questão simples. O envelhecimento é uma questão muito complexa. E nós temos que estar aprendendo para a gente lidar com essas questões de forma mais a diminuir um pouco esse espaço que se tem com aquilo que precisamos e aquilo que nós temos. Devemos também não só julgar o que precisamos, mas também aprendermos a trabalhar com o que temos. Dando continuidade, torna-se mais que necessário que a sociedade tome consciência dessa série de problemas e que as autoridades competentes, de forma justa e democrática, encontrem os caminhos que levem à igualdade nos serviços, facilidades para esse grupo populacional. Após tantos esforços realizados para prolongar a vida humana, seria lamentável não se oferecer condições adequadas para vivê-la. Sim, nós temos hoje condições de chegar a ter a envelhecer com maior idade, vamos dizer assim. Mas nós temos condições para oferecer? Voltando um pouquinho na matéria que foi ministrada no primeiro material, pessoal, olha só. Nós temos várias questões que vão favorecer o envelhecimento. Hoje nós sabemos que nós não podemos comer muita gordura, que nós não podemos ter uma dieta baseada em muita glicose. Nós temos que fazer o controle da pressão arterial, fazer o controle da diabetes. Nós temos que fazer, por exemplo, as mulheres aí fazer a coleta do exame preventivo, que é o Papa Nicolau. Então, são ações que nós sabemos que vai favorecer o envelhecimento saudável. Mas e as condições para realizar? Então, vamos pensar nessas condições. E você, como técnico de enfermagem, dentro do setor da unidade da saúde da família, o que você pode estar fazendo para ajudar e favorecer
o envelhecimento da população que você atende. Você poderia, por exemplo, no dia do hiperdia, entregar aí um bilhetinho, por exemplo, pessoal, junto com a enfermeira ali, fazendo uma parceria, né, de dieta, dicas de alimentação, chama nutricionista, pede ajuda, um trabalho multidisciplinar, multidimensional. Então, pode ser desenvolvidas essas ações? Sim. Agora, o que você pode fazer? Você aí, Maria, que tem um vizinho que chama João, e você, Maria, está estudando para ser técnica em enfermagem. O que você pode fazer pelo seu vizinho? Você pode orientar a ir lá separar a medicação dele? Pode orientar a dona Tereza, que é a esposa dele, que tem que diminuir a quantidade de gordura na comida? E você? Você, Maria, com o seu pai em casa, o que você pode fazer para melhorar a vida dele? Então, nós temos que aumentar esse olhar científico sobre o envelhecimento e não vermos mais os idosos como pessoas que não são capazes de realizar suas ações. Todo dia nós vamos aprendendo. Nós devemos começar a mudar essa cultura, porque culturalmente nós não fomos preparados para aceitar que uma pessoa idosa consiga manter suas funções, né? A gente faz essa questão de preconceito, a gente faz o preconceito com os nossos pais, com nossos avós, né? Quantas e quantas vezes a gente fala assim, mas deixa isso para lá, não faz isso não, com medida de querer preservar eles, sendo que aquilo deixa eles vivos. Então, o que nós podemos fazer, pessoal? O que nós podemos estar almejando diante dessas questões?